Ora, Pedro estava sentado fora do pátio, e aproximou-se dele uma criada e disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse ao que ali estava: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com o juramento: Não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Glória a Deus. Pai Celestial, que lida foi a tua palavra, Senhor. Que nesse momento todo o ego caia por terra, todo o soberbo caia por terra, todo o fogo, Senhor, que não seja a tua palavra, caia por terra. Pois aqui queremos aprender com a tua palavra, Senhor. Pegar, Senhor, as edificações dos nossos corações que vem de ti. Que o teu nome seja glorificado, Pai. Bendito é o Senhor que fala aos nossos corações, Senhor, e continua nos edificando. Que o teu nome seja glorificado. Amém. Glória a Deus. Hoje eu quero falar com os irmãos 2 temas. Logo, logo nós vamos fazer mais uma pequena leitura também, mas essa aqui é a primeira. Que a gente viu o nosso querido apóstolo Pedro, chamado pescador de homens, que foi chamado para pescar almas, para o reino do nome do Senhor Jesus. O apóstolo Pedro, que ali era o líder de todos os apóstolos que Jesus colocou para estar ajudando cada um. Amém? Amém. Até o nosso irmão em Cristo, o grande apóstolo também, Paulo, foi orientado também por Pedro. E nós vemos aqui que Pedro, ele negou a Jesus 3 vezes. Jesus estava ali conversando com todos os seus discípulos, e Pedro ali, em sua carnalidade, às vezes nós também fazemos a mesma coisa, mas em sua carnalidade falou: Senhor, eu jamais te abandonaria, eu jamais sairia da tua presença, porque só o Senhor é Deus. Mas logo depois, quando Jesus foi preso, as circunstâncias mudaram. É muito fácil fazer a comparação. Nós estamos aqui na casa do Senhor, amém? É muito fácil falarmos que nós adoramos ao nosso Senhor aqui dentro. É muito fácil a gente falar que nós buscamos e que nós não vamos negar, e que nós vamos continuar em seu caminho, e que o nome dele vai ser falado por nossa boca. Assim como Pedro também falou que não abandonaria. Porém, no momento da nossa fraqueza, no momento da nossa tentação, vem em nossa carne que é fraca e nos coloca o medo, e nos coloca a falta de confiança, a falta de fé. Esquecemos quem é aquele que adoramos, a qual falamos, a qual servimos, porque as nossas dúvidas vêm e tomam conta da nossa mente, tomam conta dos nossos corações, e quando a gente vê, o galo já cantou, como aconteceu com Pedro. Pedro ali descreve no versículo 75 que ele, saindo, ele chorou amargamente. Amargamente não quer dizer uma lágrima escorrendo. Amargamente não quer dizer você sentado no seu canto ali, só olhando o chão, não. Mas quer dizer você cair em prantos amargamente. Nossa, o que eu fiz? Eu neguei o nome do Senhor, não 2, mas 3 vezes. Pedro ficou desolado, assim como nós também fazemos às vezes.
Às vezes chega um irmão, chega uma irmã, chega um amigo, chega a mãe, chega o primo. Vamos ali na igreja, hoje tem culto. Não, eu vou na igreja só no domingo e perde a oportunidade. Troca o nome do Senhor, troca estar na presença do Senhor por uma vaga, um vago comodismo de ficar em casa, vendo uma televisão, vendo um jogo de futebol. Isso é uma coisa muito, muito séria para o nosso testemunho com o Senhor. Porque aqui dentro todos nós estamos aqui dando glória. Nesse momento aqui dentro dessa casa aqui, só tem verdadeiros adoradores do nome do Senhor. Nesse momento aqui, nós não temos nenhum outro foco no céu adorar o nome do Senhor. Não tem uma tela passando um jogo de futebol aqui. Não tem ninguém usando o telefone para fazer qualquer coisa que não seja adorar o nome do Senhor. Aqui dentro nós estamos buscando o que? Santificação do nome do Senhor e adoração ao nome do Senhor. Mas quando a gente sai daqui de dentro, a gente sai e volta para o lugar onde para todo lado há pecado, para todo lado há algo que quer tirar o foco. Aqui nós vemos que Pedro, o que tirou o foco dele foi o medo. Pedro ficou com medo de ser chamado do que andava com o Senhor. A gente fala assim, nossa, mas Pedro negou o nome do Senhor, nossa, mas Pedro podia ter feito isso, ele viveu com Cristo, mas e se fosse qualquer um de nós no lugar de Pedro? Não é fácil. O Senhor Jesus disse, não é fácil. Ele deixou o exemplo, ele foi crucificado por nós. Ele mostrou quão amargo pode ser também. Porque não é fácil, ele não nos prometeu facilidade. Glória a Deus. Ele prometeu estar presente conosco em todos os momentos. Isso é uma bênção, porque nós não merecíamos nem ter a chance de merecer a bênção. Mas Ele nos deu através da sua graça. Aleluia. Pela graça, pela bondade, pela misericórdia, que nos alcança todos os dias, e a misericórdia se renova dia após dia, porque todos os dias nós falhamos. É verdade. Todos os dias a gente faz alguma coisa que desagrada do Senhor e muitas vezes a gente nem percebe. Nem percebe, passa despercebido. E nós não podemos deixar as distrações do mundo nos afastar da presença do Senhor. Porque o que tem de distração hoje, meus irmãos, quantas vezes vocês olham parentes por aí que não são cristãos, ou ver filhos deles, né? Você vira e fala para eles, vamos ali no culto, não são cristãos, eles, repito novamente, não são cristãos, não são na casa do Senhor. Vamos à igreja? Vamos ali na igreja ali, vamos ver, escutar a palavra do Senhor? Vamos ver um filme evangélico? Vamos escutar um louvor? Claro, prontamente eles não passam dúvida, muitas das vezes, e quando passa a dúvida eles ainda viram e falam não. Mas quando a gente vira para eles e fala assim, vamos numa festa ali comigo? Vai ter uma carne, vai ter um churrasco, vai ter doce, vamos. E às vezes a gente se amolda às práticas daqueles que não estão no caminho do Senhor. Por conta do convívio, por conta do local, a gente está ali e a gente nega estar às vezes na presença do Senhor, nega fazer uma coisa para o nome do Senhor, por nos amoldar ao que é do mundo, não infelizmente amoldar para o mundo e não procurar amoldar para o Senhor. Isso é uma coisa muito séria para todos nós, porque para todos nós fazemos isso em algum momento, às vezes a gente, os irmãos, com certeza, se não todos, a maioria ou alguns, acordam de madrugada para fazer oração no nome do Senhor, o seu propósito particular no nome do Senhor. E às vezes o sono é tão grande que a gente pensa, não vou orar nada não vou dormir de novo. O despertador desperta, vai lá, vou orar. Aí a gente é vencido pelo quê? Pela preguiça, pelo sono, e volta a dormir. Sendo que você às vezes fez o propósito de estar ali com Deus. O seu propósito é com Deus, não é com mais ninguém. Então você está falando com o nome do Senhor, você está negando, está ali fazendo o seu propósito por conta da sua fraqueza carnal. Isso se aplica a todos nós. Todos nós fazemos isso, infelizmente, e é por isso que a misericórdia do Senhor se renova dia após dia. E é por isso que Ele diz, tome a sua cruz e dia após dia me siga. Dia após dia, porque todo dia é uma luta diferente. Todo dia é uma batalha diferente, porque nós estamos em uma guerra.
A guerra só vai acabar quando ele voltar. Aleluia. Mas enquanto isso nós estamos nas batalhas. E todo dia é uma nova batalha. Pedro estava ali numa batalha do medo de ser reconhecido como uns do que andava com Jesus. Enquanto ele estava com Jesus era muito bom. Senhor, eu te amo. Senhor, eu não vou te abandonar. Senhor, eu estou aqui. Né? Senhor, eu quero ir com o Senhor. O Senhor está me eu quero ir com o Senhor. Eu não quero ficar aqui com os outros não. Tinha até briga entre eles para saber quem quer acompanhar o mestre em alguns locais que ele ia. Porque quando nós estamos igual, estamos aqui, há uma situação fácil, porque estamos aqui todos em comunhão junto. Então é mais fácil quando estamos juntos. Mas quando a gente está sozinho, a situação muda. Se a gente não estiver ali firme com a presença do Senhor, buscando estar firme, pegando a palavra e vivenciando a palavra na nossa vida, pedindo ajuda ao Espírito Santo para que nos guie, para que nos auxilie, nós vamos fazer igual Pedro. Pedro ali, ele esqueceu dos milagres que Jesus fez, esqueceu de todos que foram curados, esqueceu Jesus andando na água, de ele andando na água até Jesus, de Jesus tirando ele quando ele estava afogando na água. Pedro esqueceu. Pelo medo. Pedro, nós estamos falando de Pedro, aquele que andou com Jesus, que viu os milagres. Isso se aplica a todos nós. Se o Pedro que viu, o Senhor fala, bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. Nós estamos aqui porque nós não vimos, mas nós cremos pela fé. Porém, todos estamos sujeitos ao medo, a sair da direção, a escolher aquilo que é legal, Senhor, por às vezes um objeto, às vezes por sono, às vezes por fome. Não vou não, porque eu acho que eu não vou não, porque não vai ter comida lá na igreja. Aqui eu pego meu arroz no verão, sento aqui no sofá, ligo minha TV e assisto. Mas o Senhor, Ele nos chamou para uma missão. Ele chamou todos nós para uma missão. Qual missão? Vamos falar igual falando para Pedro? Ser pescadores de almas, pescadores de homens. Todos temos essa missão. Não é só o pastor, não é só o evangelista. Todos temos a missão de levar a mensagem do evangelho a todos que querem ouvir. E todos temos a missão de aplicar em nossa vida dia após dia. Paulo certa vez falou que para certos irmãos que eles eram bebês na fé. Bebês na fé por quê? Porque eles escutavam ali Pedro falando, escutavam Paulo falando, escutavam Tiago falando, mas só escutavam e não saíam para aplicar também nas suas próprias vidas e para as pessoas em volta. Eu vou ali nos nossos dias, é o que? É vir sentar no banco, isso está bom, para mim está bom, não preciso fazer mais nada não. Eu vou sentar no banco, Jesus está vendo ali, eu vou no domingo, está tudo tranquilo, mas não é assim não. Todos nós temos uma missão, é uma missão que o Senhor nos deixou. E não é o medo, não é a vergonha que tem que tirar essa missão de nós e qualquer outra coisa carnal que tem que tirar essa missão, porque o Senhor, Ele deu o sangue dele para nós. Glória a Deus. Ele deu o sangue para você ser salvo, para mim ser salvo, e nós não merecemos nada, a gente é digno do inferno. Mas o Senhor, pela misericórdia infinita, Ele podia ter descido da cruz, irmãos. Ele podia falar, quer saber? Eles continuam zombando de mim. Eles viram os milagres que eu fiz. Eles viram todas as coisas que eu mostrei. Mas mesmo assim, esses corações duros não se voltam para mim. Então eu vou descer e vou acabar com todo mundo agora. Mas Ele não fez isso. Ele sendo Deus, a si mesmo se humilhou. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então o que tem você se humilhar um pouco por Deus? O que tem você negar a sua vontade por Deus? O que tem você negar ir naquela festa? O que tem você continuar o seu propósito da madrugada e deixar o sono para lá e falar, o Senhor fez mais por mim, Ele é Deus e mesmo assim fez mais por mim e eu nunca vou conseguir pagar, então isso não é nada. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu vou pedir aos irmãos que abram a palavra aí em João 21:15. Aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quem achou, pode dizer amém? Amém. Vamos fazer a leitura então.
diz o seguinte, versículo 15 em diante. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro. Vamos pegar um detalhe, que Jesus ele chama a Pedro nesse momento. Isso aqui é depois de Pedro já ter negado Jesus ter sido ressuscitado e aparecido pelas 2 vezes, e essa aqui é a 3ª vez dos seus discípulos. E ele chega em Pedro agoniado, talvez não, agoniado até nesse dia, porque negou Jesus 3 vezes. Pedro ele voltou a pescar, né? Em vez de continuar a missão que o Senhor deu, Pedro, ele estava com consciência tão pesada, ele estava tão mal que ele voltou às suas práticas do mundo, a qual o Senhor tirou e deu a ele um outro nome. E vemos que Jesus chamou ele de Simão, o seu nome antigo. Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse ele, apacenta os meus cordeiros. Tornou a lhes dizer, 2ª vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse, apacentas as minhas ovelhas dessa vez, não é mais os cordeiros. Disse-lhe da 3ª vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por ter dito 3ª vez, ama-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. E nesse momento é que nós vemos o renovo na vida de Pedro que Jesus trouxe para ele. Ele fez Pedro confirmar novamente 3 vezes. Não somente para lembrar do que ele acabou fazendo, mas para o quê? Para confrontar ele ao renovo. Porque Pedro ali já não estava mais na missão de Jesus, que era para estar pescando homens. Ele voltou a ser pescador de peixe, estava no mar. Mas ali Jesus falou novamente para ele, apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo que quando era mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outros te cingirá e te levará para onde tu não queres. Isso aqui é o Senhor falando para ele o que aconteceria com ele no futuro, né? Que ele seria morto, mostrando aqui para ele que levaria ele para onde ele não queria, né? E ali, continuando, ele disse isso significando que com que morte caberia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disseram, segue-me, novamente chamando para o caminho. Então Pedro ali, eu acredito que todos nós aqui, como todos nós falhamos, dia após dia, nós vamos ali, quando percebemos que falhamos, a nossa consciência ela fica ruim, ela pesa, mas vem o Senhor após o nosso arrependimento, e vem o Espírito Santo e nos renova. E a gente só falta sair voando novamente o Senhor ter tido misericórdia na nossa vida. E aqui Pedro estava feliz. Creio eu que Pedro só faltou sair pulando para a água, dando glória ao nome do Senhor. Porque ali ele achou, porque Jesus tinha sido crucificado não. Porque ali ele abandonou Jesus antes da crucificação, negando Jesus. E nisso ele só tornou a ver Jesus depois que Jesus ressuscitou. Então ele viu, Jesus morreu e ele, eu neguei Jesus. Eu neguei o meu Senhor, eu neguei meu Deus. Pedro ficou ali atolado em angústia aqui, a qual o Senhor Jesus já havia falado que aquele que se arrependesse seria perdoado, mas ele não lembrava mais. Então foi necessário o Senhor Jesus confrontá-lo 3 vezes para ele relembrar do que ele fez e mostrar arrependimento, como está escrito, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse isso entristecido, porque foi dito a 3ª vez. Pedro se entristeceu porque ele lembrou. E o Pedro foi o grande apóstolo do Senhor Jesus Cristo, só como nós vemos. Foi chamado para ser o líder de todos os apóstolos, estar aí orientando e ajudando a todos eles.
Então a todos nós que não merecemos também, a todos nós que já falhamos, a todos nós que às vezes a gente não está no caminho do Senhor, o Senhor nos chamou pela sua graça, trouxe a nós a salvação. Aí às vezes você caiu novamente, mas o Senhor tem misericórdia, a misericórdia dele é tão grande, irmãos, o perdão do Senhor é tão diferente do nosso, que ele vem e todo o peso ele tira sobre nós e bota a salvação, e o teu Espírito ele guia os nossos caminhos pelos caminhos certos, e é graças à tua bondade do Senhor, tua misericórdia. Digo isso eu de mim mesmo. Eu aceitei a Jesus com 13 anos e fui batizado com 14. Só que aos meus 17 anos, 16, eu saí da presença do Senhor. Eu saí da presença do Senhor por querer estar na presença do mundo, por querer as coisas do mundo. E nesse período ao qual eu estive fora da presença do Senhor, eu não tive felicidade na minha vida. Porque aquele que é do Senhor, ele não tem prazer no mundo. Ele pode estar ali fazendo o que é errado, mas ele não tem prazer com aquilo. Só que aquele que sai da presença do Senhor, ele é acorrentado. Ele é acorrentado por aquele que quer destruir a sua alma. Ele é acorrentado por aquele que quer devorar você e levar você junto com ele para o lago de fogo. Somente um pode quebrar essa marca. Eu saí em 2016 e nunca mais tive. E fui só traindo mais problema e mais problema. Até que o Senhor simplesmente decidiu arrancar o que estava me afastando da presença dele de mim. O Senhor ele simplesmente arrancou. Como se fosse alguém pegar você pelo braço e tirar você do local que está errado. E nisso aí o Senhor, ele na minha vida, ele me redimiu novamente. Ele me trouxe o caminho dele. Hoje eu estou aqui, não é pela minha bondade, não é porque eu sou bom, não é porque eu mereço, é pela misericórdia do Senhor que chegou na minha vida. Eu não vou dar detalhes sobre ele, porque é um caso muito grande e nós temos pouco tempo, mas redenção e renovo é o que aconteceu com Pedro, é o que aconteceu comigo e é o que aconteceu com vários que estão aqui presentes. E pela misericórdia do Senhor, todos nós estamos aqui para dar glória ao nome dele. E ele nos chamou para estar glorificando, ele nos chamou para ser pescadores de almas, ele nos chamou para aperfeiçoarmos a nossa vida com ele. Porque ele vira para nós e falou: sede santos como eu sou santo. Não está falando que a gente vai alcançar a santidade de Jesus aqui nessa terra. Ele está falando: seja santo porque eu sou santo. Então busque santidade dia após dia. Não permaneça estagnado achando que isso é o suficiente, porque nada é suficiente para pagar o que o Senhor Jesus fez por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Efésios 4, 22 a 24 diz que quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente não mais vive da vida do velho homem que a gente era. A gente vive agora a vida do novo homem, a qual o Senhor nos deu. Igual Pedro se chamava Simão, mas recebeu o seu novo nome por Jesus. Ele recebeu uma nova vida. E todos nós fomos batizados aqui. E todos nós fomos mortos para o mundo. Nós somos mortos para as coisas do mundo. Mas isso não quer dizer que as coisas do mundo vão continuar sendo, vai se afastar de nós. O Senhor simplesmente nos fala para a gente resistir ao maligno, para fugir também. Ele nos deixa dois conselhos muito importantes, que um deles é resistir e a outro fugir. Porque tem coisas que se você resistir, você precisa, mas tem coisas que você tentar resistir, você não vai conseguir. O caso bom é o caso de José. Se José, em vez de fugir, tivesse tentado resistir, José teria caído. Mas José ele fugiu.
José fugiu ali para continuar na onde? Na presença de Deus, honrando o nome de Deus. E em nenhum momento ele deixou de estar buscando a vontade de Deus em sua vida. Glória a Deus. E nós devemos buscar exatamente isso, fugir dos desafios que vêm para tentar tirar a gente da presença de Deus, porque se chama desafio mesmo. Às vezes vem como forma de desafio. Eu te desafio a fazer isso na sua mente. Faça isso, não tem problema não, ninguém está vendo. Não tem problema, o pastor está lá na casa dele. Não tem problema não, mas o Senhor está vendo. O Senhor, Ele tudo vê. O Senhor é onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe de tudo, Ele vê tudo e está em todo lugar. E nós aqui somos chamados para levar a sua palavra. Então, o maligno se levanta com força contra todos aqueles que querem ficar persistentes no caminho do Senhor, aqueles que querem levar a palavra, aqueles que querem se melhorar, aqueles que querem mergulhar na palavra, examinar as escrituras e levar para aquele que quer ouvir, ou simplesmente também para mudar mais a sua vida em santidade ao Senhor. O inimigo se levanta para tentar derrubar todos eles. Ele quer derrubar você, ele quer derrubar a mim, ele quer derrubar o pastor, a todos nós ele quer jogar por terra. Cabe a nós continuarmos persistindo, porque Jesus Cristo, Ele em tudo, Ele foi tentado. Eu vou dizer de novo, vou só ver se o irmão mudar agora nessa aqui, porque essa aqui é da Bíblia demais. Jesus, está escrito que na Bíblia está escrito que Jesus em tudo, Ele foi tentado. Em tudo. Tudo que a gente passa, na preguiça, no medo, no sono, em todas as coisas, em todo tipo de situação, Jesus foi tentado. Nos 30 anos dele, nos 33 anos, mas nos 30 anos dele estar fazendo a missão, ele tudo foi tentado. E ainda foi tentado mais aquela vez, onde no deserto, quando ele estava em jejum, mas ele persistiu na palavra e foi vencedor. Ele sendo Deus, ele era mais fácil de vencer por Deus, mas não, ele se fez homem para mostrar para todos nós que nos dá o exemplo de lutar, e de lutar para quê? Para vencer, mesmo que na morte, como foi o caso de Jesus, e como foi o caso de todos os seus apóstolos. Ele não nos chamou a um caminho de maravilhas, irmãos. Ele nos chamou para o caminho da salvação, e o caminho da salvação tem muitas adversidades, e nós não podemos ficar fora. Coisas que têm afastado tantos irmãos, medo de falar, você é cristão? Ainda mais nos tempos de hoje. Crente não moda. As igrejas não falam mais verdade. As igrejas falam prosperidade, falam que você quer, o centro é o seu, o centro não é Cristo. Mas aqui o centro é o Senhor Jesus. E aqui estamos para adorar Ele. E aqui nós estamos para melhorar a nossa vida para Ele. Não é para o irmão que está do lado, mas é para Cristo. Nós estamos aqui em comunhão como um só, para a honra do nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E o Senhor também nos deixou lá, escrito em 2 Coríntios 4. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. O Senhor nos diz lá, através de Paulo, que o nosso exterior está sofrendo, está desgastado, está cansado, está debilitado, está com medo, não quer dar o perdão às vezes, mas o interior está sendo renovado, porque mais que seu exterior você passa por tudo disso, você continua querendo tudo disso aqui para você. E tudo disso aqui para a nossa vida é o que nos renova dia após dia. Não tem como a gente falar que somos cristãos sem estar vivenciando a palavra do Senhor todo dia, sem estar entrando em contato com o nome do Senhor. Eu vi um vídeo que explicava o pastor falando o seguinte para uma certa pessoa. A pessoa perguntou: pastor, quanto tempo você passou orando por mim? Pastor, 24 horas. Tirando o tempo para eu dormir é 24 horas. Aí, mas por que, pastor? Você trabalha, você não vai, não, faça. Você trabalha? Você trabalha. Ué, mas como é que você passa então
24 horas, porque em todo momento eu estou em contato com o Senhor. Eu acordo, eu vou direto para a oração. Eu vou com o meu carro, eu estou em oração. Eu estou na mente em contato com o Senhor. Eu vou para o meu trabalho, estou realizando a minha tarefa, mas estou conectado com o Senhor, pedindo o Senhor força, pedindo o Senhor por misericórdia, para que aquele cidadão que às vezes quer me tirar a minha bênção, não consiga. É por isso que eu estou 24 horas com o Senhor. É por isso que estamos 24 horas com o Senhor. Eu tenho costume de todo momento estar falando com o Senhor. Eu, há muito tempo atrás, eu não tinha esse costume, né? E depois que eu adquiri esse costume na minha vida, às vezes você passa por uma situação que você passava antigamente, você se irritava, você queria bater ou até matar uma pessoa, mas por você estar ali em conexão com o Espírito Santo, ele te afasta disso, porque toda ira, toda raiva, tudo aquilo que contra a palavra do Senhor não provém de Deus. Então aquilo que provém de Deus é a paz, longanimidade, bondade, mansidão e todas as demais coisas que estão escritas em Gálatas 6, dos frutos do Espírito. Todas as demais coisas, aqueles que estão em conexão com o Senhor, todos os dias, buscando o Senhor todos os dias, eles adquirem isso para a sua vida, para enfrentar todas as barreiras e adversidades que vêm. E é graças ao nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, todos nós aqui, nós somos como Pedro. Nós somos como Simão Pedro. A gente já foi Simão uma vez, depois nós recebemos uma nova vida. Amém? Todos nós falamos todos os dias nós temos a redenção e o renovo. Assim como Pedro teve o renovo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Todos nós temos também, pela misericórdia, pela graça e bondade do Senhor Jesus Cristo. É pela misericórdia. Porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo mundo cresça, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele nos promete a vida eterna e nos fala que não vai ser fácil o caminho. Por isso estamos aqui persistindo, por isso estamos aqui nos alimentando da palavra do Senhor. Por isso continuamos adorando. Às vezes todos nós passamos por dificuldades, somos carne, porque o Senhor nos diz que verdadeiramente o Espírito que está dentro de nós, ele está pronto para enfrentar o que vier. Porém a carne é fraca. Então ele nos manda estar vigiando e orando. Está lá em Mateus 26. Vigiar e orar, porque verdadeiramente o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós devemos estar vigiando constantemente, orando. Para o quê? Para permanecer na presença do Senhor, adorando o seu nome e continuar sendo abençoados por Ele, porque é bênção ter a salvação do Senhor para a nossa vida. Amém? Todos que entenderam a palavra, glorificam o nome do Senhor. Amém?